Então vamos lá, meus irmãos. Na nossa lição de hoje, nós vamos estar vendo a epístola de Tiago, que nós encontramos uma palavra, uma mensagem dura contra os ricos opressores que acumulavam riquezas injustas numa época de grande carência e assistência social. Então, nós já começamos a entender nessa epístola e nesse estudo de hoje que a advertência, essa mensagem dura, não é contra a pessoa que tem bens ou a pessoa que é próspera, né, que tem recursos, não. É justamente essas pessoas ricas e injustas, opressoras. Então a advertência é justamente contra essas pessoas, como nós vamos ver no decorrer da lição. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre as injustiças sociais. Aí o primeiro item, né, nos diz assim: riquezas oriundas da corrupção. Tiago 5, versículo 2. Nos diz assim, Tiago 5, versículo 2. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. É a mensagem, né, de Tiago, justamente a esses ricos, né, que aqui nesse contexto eles são repreendidos e condenados, são conclamados a chorar, a prantear pela misericórdia, porque virão misérias sobre eles, virão juízos sobre eles. Então Tiago conclama esses ricos e injustos a prantearem, a chorarem, a se arrependerem, mudarem de vida, porque as suas riquezas são oriundas de corrupção, de atos injustos, e com certeza isso não agrada a Deus. Tá bom? Então, muitos, hoje, nos nossos dias, também não agem diferente do tempo de Tiago. Olha, muitos hoje ocupam o cargo de honra, mas suas vestes estão comidas de traça. São tantas as formas de corrupção. Olha só, o comentarista da lição coloca algumas aqui. Primeiro, lavagem de dinheiro, compra de sentença, concessão de pedágio, votações subornadas nos diversos níveis do poder legislativo, desvios de fundos de aposentadoria, sonegação de impostos, uso indevido da máquina pública para enriquecimento ilícito, etc. Então observe que o nosso tempo, o dia que nós estamos vivendo, não são dias diferentes da época de Tiago. Porque no nosso tempo também a corrupção está generalizada em todos os setores. Então isso não agrada a Deus. E é isso que Deus fala contra, né, essa corrupção, contra essas pessoas, que as vestes delas estão corrompidas, comidas de traça. Não é aquilo que aparenta. Então nós precisamos ter muito cuidado. Olha, nós podemos ver que a Bíblia ela traz uma narrativa para ilustrar melhor essa questão de um homem rico e de um outro homem pobre. E a Bíblia ela não cita o nome do rico. Ela não cita o nome do rico porque este rico aqui, ele estava enquadrado nesse contexto de corrupção, de riqueza ilícita, de não praticar uma justiça social. Então, a Bíblia não cita o nome não cita o nome desse rico, mas cita o nome do mendigo, que era Lázaro. Então, aí a gente vê esse tratamento especial que Deus tem dado aos que são menos favorecidos, enquanto que aqueles que enriquecem ilicitamente, que são corruptos, a Bíblia simplesmente omite o nome aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesse primeiro item, a gente precisa ter muito cuidado com a origem dos bens, a origem das riquezas que nós estamos buscando, a prosperidade. Nem toda pessoa bem-sucedida e próspera tem agradado a Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso daqui. O segundo item nós vamos tratar sobre tesouros injustos. Versículo 3 do capítulo 5, que diz assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastas de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias.
Aí nós ficamos pensando, não é? Por que que Deus aqui, né, a palavra de Deus aqui, está tratando tão duramente, né, contra, a gente observa aqui contra o acúmulo, né, de riqueza, contra a prosperidade, dá uma ideia de que Deus é contra do homem prosperar, do ser humano enriquecer, né, na leitura do texto. Mas a gente precisa estar ligado aí no contexto, né, na sociedade da época, nos ricos, o qual Tiago está advertindo, né, porque essa riqueza era injusta, era imprópria, né, a ganância desses ricos aqui, desses homens injustos, que não praticavam a justiça social, é contra esse grupo que Deus está usando Tiago aqui para advertir. Não quer dizer que você não pode trabalhar, não quer dizer que você não pode ter bens, não pode possuir riqueza, não é isso, né? Nós precisamos ter esse cuidado de não ser opressor, né? Se é um patrão, de não ser um patrão opressor. Então é esse cuidado que nós devemos ter. Olha, Jesus já havia ensinado a não acumular tesouro na terra. Jesus já tinha falado sobre isso. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Então Jesus, ele próprio, né, já advertia com esse cuidado que o ser humano deve ter, com esse cuidado que nós, também cristãos que somos, precisamos ter, né, na busca da prosperidade, na busca de bens materiais, precisamos ter cuidado. Não é que seja errado, não, mas a questão está na questão da prioridade. O comentarista, ele continua dizendo assim: não é sábio nem sensato priorizar o acúmulo de riqueza. Então, o problema está quando a riqueza ou a prosperidade passa a dominar a sua vida ou dominar a nossa vida. Aí sim há um problema, aí sim tem juízo de Deus. Mas quando nós usamos com prudência, com sabedoria, para a glória de Deus, aí está ok, é lícito. Olha, um comediante, ele disse o seguinte: se o dinheiro falar mais alto, olha, ele está tratando aí da questão da riqueza, da questão do dinheiro. E esse comediante, né, muito conhecido, ele fala assim: se o dinheiro gritar mais alto comigo, só se for para dizer adeus. Olha aí. Então, se os bens que ele possui, a riqueza que ele possui, for gritar alto com ele, a única razão desse grito alto é para quê? Para estar dando adeus para ele. Ou seja, o dinheiro, a riqueza, a prosperidade não é senhor na sua vida. Ele é que domina o dinheiro. Então, quando é que nós podemos entender, quando a Bíblia diz que a traça destrói, que não deve acumular tesouro no céu, que não deve acumular riqueza, porque a ferrugem corrói, a traça destrói. Quando é isso? Quando nós usamos de forma ilícita. Deu para entender? Quando nós usamos o dinheiro, os bens, a riqueza de forma ilícita, enganando, adquirindo injustamente, usurpando, se aproveitando dos outros, tirando proveito em cima dos outros, aí sim, olha, essa riqueza, esse acúmulo de bens não vai fazer sentido, porque a traça vai corroer, ele não vai prosperar, porque isso daí não agrada a Deus. E quando é que nós podemos, então, acumular riqueza no céu? Quando o texto diz, olha, não acumuleis para vós, né, riqueza onde a traça, a ferrugem destrói, mas antes acumular tesouro no céu, onde a traça não pode corroer, onde a traça não pode destruir, o ferrugem não pode corroer. Então, quando é que nós agimos dessa forma? Muito simples, quando nós usamos o dinheiro, usamos a riqueza, os bens que Deus tem nos dado, de forma a glorificar Deus. Quando nós fazemos para a glória de Deus, quando eu pago o justo, quando eu sou um patrão que é justo, né? Porque existe patrão que ele enriquece na costa do funcionário. O funcionário trabalha, ele não paga hora extra, ele não paga um salário justo. Então é claro que esse acúmulo de riqueza não vai ser algo que vai agradar a Deus.
Agora, quando a gente trabalha honestamente, acumula de forma digna, de forma honesta, não usurpando de ninguém, não enganando ninguém, não deixando de pagar o salário de ninguém, aí sim, o que acontece? É tesouro no céu, porque está fazendo como mordomo de Deus, para agradar a Deus, naquilo que Deus se agrada. Aí sim, nós entendemos que nós podemos sim acumular, né, bens, acumular riqueza, fazer investimento, porque nós vamos agradar a Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, eu encontrei uma amiga que eu trabalhei um tempo com ela, recentemente eu encontrei uma amiga, e ela passou alguns anos numa empresa. E quando ela saiu da empresa, que foi pegar as contas, o dinheiro que ela tinha direito, quando ela chegou lá, ela não pôde receber o seu FGTS, porque a empresa não depositava. Então, olha só, ela trabalhou, merecia, não é? Tinha direito ali do que ela trabalhou, produto do seu trabalho, mas não pôde receber, porque a empresa não tinha depositado. Aí olha aí a dor de cabeça, ela foi para a justiça, né? E a causa estava na justiça, porque esse patrão, ele quer enriquecer ilicitamente. Deus não vai jamais honrar uma situação dessa. A gente precisa ter cuidado, tá bom? Terceiro item desse primeiro ponto, né, da justiça social, é o clamor dos trabalhadores, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então olha aí, irmãos, né, o contexto aqui desse texto, como estava acontecendo, era que o salário dos trabalhadores estava sendo retido ali. Os patrões, eles estavam enriquecendo com o que não era deles, era dos trabalhadores. Os ceifeiros iam trabalhar e não recebiam o salário. E Deus, ele sempre teve o cuidado com os menos favorecidos. Se nós formos ver em Levítico 19, 13, né, Jeremias 22, 13, Deus está falando sobre isso. Olha, você vai ter que pagar o trabalhador. O trabalhador que recebe lá na diária, você vai pagar, não vai deixar para o outro dia, tem que pagar naquele dia, ou seja, tem que ser certo. E na época, os trabalhadores não tinham ali um contrato, né, que vai dar uma garantia. Que garantia eles teriam? Não tinham um contrato. Mas Deus, ele tinha esse zelo, ele tinha esse cuidado. É só você ler lá Levítico 19, 13, Jeremias 22, 13, que você vai ver a determinação de Deus, justamente para manter esse cuidado, né, e esse zelo com esse menos favorecido. E essa injustiça cometida, né, por aquele que detém o poder, que detém o capital, essa injustiça cometida pelas pessoas gananciosas, né, injustas, isso daí sobe diante de Deus como um clamor. Né, como o comentarista coloca aqui, o clamor dos trabalhadores. Todo trabalhador é digno de seu salário. E se eu trabalho e não recebo, isso daí chega diante de Deus como um clamor, clamando contra os injustos, né, contra aquele que está usurpando, contra aquele que está sendo injusto e até enriquecendo ilicitamente. Olha, enquanto as riquezas estão acumuladas nos palácios, sob o domínio de uma minoria, uma multidão de trabalhadores clama para receber o que é seu por direito. Meus irmãos, Deus não vai deixar barato. Às vezes você vê o colaborador se submetendo até trabalho forçado, né? O trabalho escravo da nossa era, do século 21, é a forma de escravizar. A pessoa, o trabalhador se submete, né, a um trabalho forçado, a um trabalho injusto, a um trabalho que ele não recebe o justo que deveria receber. Então, tudo isso Deus está vendo. E no tempo certo, Deus vai trazer juízo, Deus vai cobrar. E é um alerta que Tiago está fazendo aqui para a pessoa mudar, né, para o patrão mudar, para aquele que tem o poder mudar e tratar de forma justa o trabalhador,
né, o assalariado, tratar de forma justa. Se ele fez hora extra, paga. Se o serviço dele é um certo valor, pague o valor justo. E assim você vai estar, né, agradando a Deus, e o que você conseguir acumular vai contar com a bênção de Deus. Porque se for de forma injusta, não vai poder contar com a bênção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos passar para o segundo ponto, os exemplos de paciência. Então nós vimos a injustiça social, primeiro ponto, e nós vamos ver agora o ponto 2, exemplo de paciência, Tiago 5, versículo 7 ao versículo 11. Aí o primeiro ponto, o exemplo do lavrador, Tiago 5, 7, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras e as últimas chuvas são também chamadas de chuvas temporãs e chuvas serôdias, ou chuvas de outono e chuvas da primavera. O exemplo de paciência. E o primeiro exemplo aqui é o do lavrador. Então a gente observa, irmãos, quando a Bíblia fala da paciência e traz o exemplo do lavrador, e todos nós sabemos, né, que para nós colhermos um fruto, nós precisamos entender que tem um tempo, e aí a gente precisa exercitar aqui a paciência, né, saber esperar no Senhor, e aí a gente precisa entender isso, né, entender que para toda a promessa de Deus, para a bênção de Deus, existe um tempo. E Eclesiastes fala sobre isso, que para tudo há um tempo determinado por Deus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, e a gente precisa ter paciência para saber esperar, né? Então é isso aqui que a Bíblia está trazendo como exemplo acerca do lavrador, né, que ele entende, ele sabe. Então nós também precisamos saber esperar, porque as promessas de Deus, irmãos, ela não chega atrasada, ela não chega adiantada, ela chega no tempo certo. Então, crê em Deus, acredite, tenha fé, tenha paciência, o seu milagre vai chegar, a sua bênção vai chegar, assim como tantos casos que nós vimos na Bíblia, mulheres Esther, Sara, Ana, mas que souberam esperar o tempo de Deus, e Deus operou o milagre, Deus cumpriu a promessa, e tiveram um filho, receberam a bênção de Deus, foram coroadas e abençoadas por Deus por saber esperar. Então não podemos nos precipitar, precisamos olhar o exemplo aqui do lavrador, um exemplo de paciência. O segundo exemplo que a Bíblia traz de paciência, de nós sabermos esperar, é o exemplo dos profetas, né? Tiago 5,10, que diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então olha só aqui, os profetas, eles pagaram alto preço, né, pelo chamado que Deus teve nas suas vidas, pagaram um preço caríssimo, né, de sofrimento, de dor, de perseguição, mas eles são um exemplo para nós, que eles souberam esperar. Por exemplo, Ezequiel, Isaías, andou 3 anos nu e descalço, como sinal sobre o Egito e Etiópia. Segundo a tradição, né, segundo o que nós conhecemos, ele foi morto, foi cerrado ao meio durante o reinado de Manassés. Então, olha só, irmão, a situação, o sofrimento, a perseguição que os profetas passaram. Segundo, Ezequiel, Deus ordenou que o profeta deitasse sobre o seu lado esquerdo durante 390 dias, representando a iniquidade de Israel. Após deitar-se, 40 dias representando a iniquidade de Judá, e durante esse período ele deveria cozinhar sobre esterco com a comida e a água racionada. Então a prova que eles passaram, a luta que eles passaram, não foi fácil, mas eles se tornaram um exemplo de paciência para nós. Oséias, que é o terceiro exemplo aqui. Oséias casou-se com uma
prostituta para representar a infidelidade do povo de Israel. Olha, não é fácil, não é? A prova que eles passaram, a dificuldade que eles passaram. Elias foi sustentado por corvos e depois por uma viúva durante a seca, que ele mesmo profetizara. Então, a vida dos profetas que nós estamos vendo aqui não foi fácil. Houve dor, houve perseguição, né? Tribulação, penúria, escassez. Então eles foram ali provados, eles foram ali, realmente passaram ali por um momento, como nós costumamos falar, um momento ali no deserto. Porém, eles foram pacientes, eles acreditaram em Deus, eles confiaram no Senhor, eles perseveraram na promessa de Deus. E qual foi o resultado? Olha só, por causa dessa esperança, dessa paciência, esses homens foram recompensados, porque Deus não vai deixar o seu povo na mão, né? Ele prova para poder aprovar o seu povo. A luta não é para matar o crente, é justamente para aperfeiçoar o crente. Então esses homens, eles tiveram recompensa. Olha, Isaías foi o profeta messiânico. Agostinho chamou o livro de o quinto evangelho. Olha só, né? Que privilégio, que bênção para Isaías. Ezequiel foi arrebatado entre a terra e o céu, e viu coisas extraordinárias. Foi usado por Deus, teve revelação de Deus. Então, que bênção, que maravilha. E Oséias é usado para exortar o povo ao arrependimento. E Elias, Deus usou Elias e deu vitória, né, derrotando os profetas de Baal e de Aserá. E ordena que chova segundo a sua palavra. A gente vê a unção de Deus, a graça de Deus sobre a vida de Elias, né? E ele foi levado ao céu por Deus. Então observa que depois de toda a prova que eles passaram, eles tiveram paciência e foram aprovados por Deus e recompensados. E o que isso tem a ver conosco? Muito simples. Você está passando prova, você vai ter, professor, a oportunidade de motivar o seu aluno, de fortalecer o seu aluno, de dar uma palavra para ele. Não vá chegar diante da classe, irmão, olha, a situação está difícil, a vida está difícil, é muita luta, é muita dor. Não, você vai chegar com motivação. Olha, irmãos, os profetas são um exemplo para nós. Eles foram perseguidos, humilhados, padeceram, mas tiveram paciência, acreditaram em Deus. Olha, com você não vai ser diferente, comigo não vai ser diferente. Vamos continuar confiando firmemente, com paciência no Senhor. A bênção vai chegar, a prosperidade vai chegar, o milagre vai chegar. Deus é fiel. Esse é um excelente momento, irmãos, para você fortalecer a fé da igreja, principalmente que nós estamos aí nos 111 anos, Deus nunca deixou a igreja, 111 anos que Deus está com a igreja, dando vitória, não vai ser diferente na nossa geração. Vamos seguir aí o modelo de paciência dos nossos irmãos, não é? Olha aí, do lavrador, dos profetas, e para encerrar, o exemplo de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó, aquele homem temente a Deus. E Tiago, no versículo 11 do seu capítulo 5, diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha aí, eu imagino Tiago aí com toda a motivação, não é? Olha, irmão, vocês ouviram de Jó, o estado dele, o sofrimento dele e o fim dele, porque Deus é cheio de misericórdia, é compassivo. Então Tiago está dando aí também o exemplo de Jó, que é um exemplo para nós, a trajetória dele, não é? Deste homem. A Bíblia apresenta como um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas apesar de tudo isso, a sua vida piedosa, intercedendo pelos filhos, Deus permitiu, olha só, irmãos, apesar de tudo isso, o testemunho que o próprio Deus deu dele, Deus permitiu que ele perdesse tudo, que tudo fosse embora. A paciência de Jó diante das perdas é algo impressionante.
né? Talvez nós não tivéssemos essa paciência, ou talvez sim, né? Talvez não, mas o que importa é que ele teve essa paciência de esperar em Deus, de confiar em Deus. Isso é extraordinário, isso é impressionante. Olha, primeiro, ele no único dia perdeu a fazenda e os filhos. E diante dessa perda, olha o que ele falou: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Olha aí. Então, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, mas aí ele chega paciente. Foi Deus que me deu, Deus que levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas não parou por aí, ele perde a sua saúde. E quando ele perde a sua saúde, qual é a declaração dele? Temos recebido o bem e não receberíamos também o mal? Olha aí, irmão, o exemplo para nós. Terceiro, não parou aí. No auge do sofrimento, Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Bendito seja o nome do Senhor. E quarto, diante das acusações dos seus amigos, né, seus amigos acusando: não, olha, tu está em pecado, isso só pode ser pecado. Diante disso daí, qual a situação, qual a posição dele, né? Olha a maturidade dele. Ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tudo isso é a prova que Jó está passando, mas a ação de Deus em favor de Jó. Deus mudando a situação, a posição dele, a maturidade dele diante da situação que ele está vivendo. Então, ele está sendo provado porque Deus quer aprová-lo. Olha só, continuando ainda em Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Todavia, ele pode permitir os sofrimentos e aflições. Para quê? Para nos matar? Não, para nos aperfeiçoar. Então esse é o nosso segundo ponto da nossa lição, que nós tratamos sobre os exemplos de paciência. O exemplo do lavrador, saber esperar com paciência. Deus vai chegar no tempo certo, nem adiantado nem atrasado. O exemplo dos profetas, não é, que padeceram, sofreram, foram perseguidos, mas tiveram a recompensa de Deus. E o exemplo de Jó, que perdeu tudo, mas sempre paciente, sempre esperando, sempre confiando. Bendito seja o nome do Senhor. E assim nós devemos ser. E Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Deus deu em dobro para ele, riqueza, filhos, bênção, ele foi abençoado. Não vai ser diferente com você, não vai ser diferente com a sua EBD, não vai ser diferente com seus alunos. Eu ministro nessa tarde que não vai ser diferente com você, com a sua igreja, na sua vida e com a sua família. Persista, insista, seja paciente, porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Deus nos abençoe. A gente já viu, como o pastor acabou de nos explicar aqui, sobre as injustiças sociais e a questão da paciência que os leitores originais de Tiago, eles estavam sofrendo essas injustiças sociais e precisavam ter paciência para poder passar por esse momento de dificuldade. Então, Tiago vai também agora fazer algumas exortações sobre algumas situações práticas da vida cotidiana. A gente vai ver aqui nessas situações, o capítulo 5 continuando, do verso 12 até o verso 20, onde ele vai falar sobre juramento e principalmente uma exortação acerca da oração. O subponto 1 do ponto 3, louvor e oração do justo. Está no verso 12, ele diz assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O que é interessante aqui é que o comentarista nos chama a atenção que Tiago não está ensinando acerca de um juramento, que o juramento possa ser proibido. Ele diz aqui, o que Tiago está ensinando acerca do juramento não proíbe o cristão, por exemplo, de fazer juramentos perante magistrados
ou cerimônias militares e outras ocasiões solenes, tá? Primeiro a gente vai entender o que é juramento, tá? No Aurélio, nos dicionários, a palavra juramento fala de um compromisso solene, pessoal ou recíproco, pronunciado em público, a fórmula que o exprime. O juramento, ele não é, acertadamente, como o comentarista fala aqui, algo de todo ruim. E que o que Tiago está falando aqui é que não deve ser banalizado o juramento no tocante às coisas sagradas, tá? É por isso que ele diz aqui, não banalizar as coisas sagradas através de promessas, mas que a palavra do cristão seja sim, sim e não, não, como Jesus ensinou. E ele até que traz o exemplo, por exemplo, do juramento de Deus a Abraão, né? Gênesis 15, era feito através de um juramento. Aquela promessa foi confirmada através de um juramento, E o próprio escritor aos Hebreus, que foi a carta que a gente estudou nas lições passadas, nos diz que Deus, não havendo ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Hebreus capítulo 6, verso 13. Ou seja, o juramento é algo importante, não deve ser banalizado, tá? O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, no verso 33, ele diz assim, outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor o teu juramento. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. A gente vê Tiago repetindo o que Jesus falou, o que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Então, o alerta que ele faz aqui é sobre esse juramento ser banalizado no tocante às coisas sagradas, tá? Então, como bem acertadamente ele fala aqui, ele não está ensinando aqui que é proibido o cristão, por exemplo, fazer juramentos em relação a situações militares, a instituições militares, a instituições judiciais. Não é isso que ele está proibindo. O que ele está falando é sobre esse juramento no tocante às coisas sagradas, tá? Não pode ser banalizado. No último parágrafo, ele até fala assim sobre o Evangelho, que o Evangelho é desmoralizado quando cristãos fazem determinadas declarações e não cumprem, tá? Então, essa primeira exortação que ele faz aqui, já encerrando a sua carta, ele fala sobre a questão do juramento. Outra situação que ele nos chama a atenção é sobre a oração. No subponto 2 e no subponto 3, ele vai falar essencialmente sobre a questão da oração. No verso 13, por exemplo, ele diz assim, ó, está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores, tá? Ele organiza os cristãos, os seus leitores, a praticarem, né? No caso de sofrimento, a oração, e no caso da alegria, cantar louvores, porque isso faz parte do culto do crente, do culto cristão. E a oração, ela deve ser praticada, mesmo em meio, né, irmãos, a você não estar somente triste. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo falando lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, ele diz assim, orai sem cessar. Então a oração, ela deve ser um exercício na vida do crente. Algumas pessoas falam de ministério de oração. A Bíblia não chama em nenhum momento a oração de um ministério, né, um serviço. Não, a oração é um exercício espiritual. Da mesma forma que o nosso corpo físico, ele precisa de exercícios para poder ter um bom andamento, uma boa saúde, biologicamente falando, a oração, ela é, sem dúvida nenhuma, um exercício espiritual. E o crente precisa da oração como um pássaro. Alguém até falou, né? Um pássaro, ele tem duas asas. As duas asas, entre aspas, do crente é a oração e a palavra de Deus. Sem isso, o crente,
ele não é completo. Ou, se ele pratica muito uma das duas coisas e não pratica outra, ele se torna um crente penso. Se ele ora muito, mas não medita na palavra, ele é penso. Se ele medita muito na palavra e ora pouco, ele é um crente penso. Então, o que o Tiago está falando aqui é justamente sobre isso. E aí ele diz assim, olha, ele faz algumas menções em relação à oração. 7, para ser mais exato aqui, como ele fala aqui, são 7 vezes menção à oração. Ele faz a oração pelos que sofrem, né? Existem corações aflitos, sofrendo por causa do desemprego, problemas familiares, luto, etc. Outra situação é a oração pelos enfermos, tá? Orar ungindo com óleo num ato de fé, pedindo a cura. Outra, a oração da fé, né? A unção é simbólica, mas é a oração da fé que salva o doente. Ou seja, o segredo não está no óleo em si, o segredo é na oração. O contexto aqui fala de oração. A oração do fé salvará o doente, tá? Outra, orando uns por aliança, somos sacerdotes. A gente não depende única e exclusivamente de um líder espiritual para a gente poder se comunicar com Deus. É por isso que a gente citou antes que a oração é um exercício espiritual, é uma dádiva, é um privilégio. A gente precisa tirar da nossa mente essa questão de ver a oração como um peso. Poxa, eu tenho que orar. Não, a gente não deve falar assim, eu tenho que orar. Não, glórias a Deus que eu posso orar, né? E o comentarista fala aqui que Tiago está ensinando que na nova aliança somos sacerdotes. Na primeira aliança, o adorador precisava ir ao sacerdote para levar o seu animal para que ele pudesse pedir perdão. O sacerdote intercedia por ele diante de Deus. E quando Deus enviava uma palavra, ele enviava pelo profeta. Não havia essa ligação. Nessa nova dispensação, nessa nova aliança, nós temos esse privilégio que é a oração. E repito, irmãos, a oração não é ministério, a oração é exercício espiritual. A gente precisa orar. A nossa alma, o nosso espírito precisa da oração, precisa da meditação na palavra de Deus. Da mesma forma que o nosso corpo físico precisa se alimentar, precisa dormir. Da mesma forma que o nosso corpo físico tem necessidades fisiológicas, a nossa vida imaterial, que é a nossa alma e o nosso espírito, eles precisam orar. E é um privilégio, tá? E aí ele continua aqui falando, elencando algumas situações que ele coloca nesses versos aqui, a eficácia da oração. A súplica do justo é poderosa. A oração da fé curará o doente, né? A oração, letra F, a oração para fechar os céus. Aí ele começa a trazer o exemplo de Elias, que orou, era um homem com as mesmas paixões que nós, que eu e que você, e orou, e o céu se fechou por 3 anos e meio, não choveu, tá? A oração para fechar os céus. Aí ele comenta aqui, gostamos de orar para Deus abrir as portas, mas às vezes ele precisa fechar por uma causa mais nobre, né? O contexto lá de Elias é porque Acabe havia institucionalizado o baalismo. Nos dias de Acabe, nos dias de Jezabel, eles institucionalizaram a adoração a Baal, inclusive construindo templos a Baal e criando um ministério sacerdotal de Baal. Tanto é que houve aquele embate entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal. E naquele momento a oração de Elias foi necessária para que o céu fosse fechado, porque Baal era considerado o deus da chuva. Então Baal seria desmoralizado com o fechamento das janelas do céu. Então por isso que ele diz aqui, que às vezes a gente precisa orar para que seja fechado. Gostamos de orar para Deus abrir as portas, mas às vezes ele precisa fechar por uma causa mais nobre, dando esse exemplo de Elias aqui. E por último, a oração para abrir os céus. Elias é um tipo de igreja. A chave para abrir e fechar os céus está nas mãos da igreja, que os céus fechados se abram. Então, esse é o poder da oração, a necessidade da oração, o privilégio da oração e o poder da oração, assim por dizer. E aí ele nos faz esse alerta no tocante
a sermos exortados acerca da oração. No subponto 3, encerrando a nossa lição, ele cita de uma maneira mais precisa o exemplo de Elias. Elias, um exemplo de oração. Os versos 17 e 18, ele diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o seu fruto, tá? A gente vê novamente ele trazendo o exemplo de Elias no contexto da oração, tá? E chama a atenção, irmãos, que ele diz aqui que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, o que fica aqui, mais à frente ele vai fazer algumas observações sobre Elias, né? É que o ministério da oração, como muitas pessoas falam por aí, na verdade é um sacerdócio do crente. Nós temos o sacerdócio que Cristo nos deu. Existem pessoas que por alguma dificuldade não se sentem fortes para orar, mas é aí que necessita orar. E orar, irmãos, é falar com Deus, é chegar e conversar com Ele, falar aquilo que você está sentindo. E a oração, ele dá o exemplo aqui de Elias, um exemplo de oração, mas a gente traz mais 2 exemplos aqui. Um deles é Daniel. Quantas vezes o Daniel orava por dia? 3 vezes. Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos fala sobre o decreto de Nabucodonosor, que ele foi o decreto de Dario, que os inimigos de Daniel fizeram com que Dario assinasse, para que não se fizesse oração a outros deuses, e Daniel fez justamente aquilo que o edito dizia. O capítulo 6, versículo 10 diz assim: pois Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas, da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel era um homem de oração. Ele era um homem que tinha a oração como exercício espiritual na sua vida. Então, quando ele foi avisado do edito do rei, do edito dos seus adversários que fizeram o rei assinar, ele fez o que fazia sempre. Ele não fez para desobedecer à lei. Era um hábito na vida de Daniel. E o outro exemplo, o maior de todos, Marcos 1,35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, o Filho de Deus, nos seus dias aqui na terra, tinha o hábito de orar. Agora pense comigo, irmãos. Se Jesus, quando andou aqui, quando passou os seus anos, os seus dias de vida aqui na terra, na sua encarnação, se ele orava, isso é um exemplo que nós também devemos ter na nossa vida. Nós gostamos sempre que alguém ore por nós, mas é muito bom orar, falar com Deus. Repito, oração, exercício espiritual. Nós precisamos desse exercício. Voltando ao exemplo de Elias, ele era um homem semelhante a nós, mas tomou algumas atitudes aqui que o comentarista nos chama a atenção. Primeiro, ele não se curvou a Jezabel, da mesma forma que Daniel não se curvou ao edito dos seus adversários, tá? Segundo, ele foi sustentado por corvos e por uma viúva para não depender do sistema corrupto, da mesma forma que Daniel restaurou o velho altar de Jeová, que estava quebrado. Elias derramou como oferta a água que estava em escassez sobre o altar restaurado. O resultado a gente conhece. Foi fogo que caiu do céu, consumiu o holocausto do sacrifício de Elias. Então, irmãos, esses são alguns pontos que Tiago nos traz sobre juramento, sobre louvor e sobre a oração, como uma exortação para as nossas vidas, nos trazendo exemplos de oração, e aí um exemplo de Elias chama o outro, Daniel, o próprio Jesus, nos mostrando que nós devemos orar. E, irmãos, acima de um dever, é um privilégio. Você poder falar com Jesus, você poder falar com Deus. Esse
é o legado que a carta de Tiago, ela nos traz. O encerramento dessa epístola, ela termina nos trazendo essas exortações, que na verdade é um conselho maravilhoso para as nossas vidas. Nós precisamos, devemos orar. A aplicação pessoal dessa lição diz assim: é tempo de restaurar o altar do Senhor, é tempo de oração e de unção. Põe em prática o que aprendeu e demonstre através da sua vida a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Esse foi o terceiro ponto, louvor e oração do justo. E também, encerrando essa epístola maravilhosa, encerrando esse trimestre maravilhoso, onde nós estudamos 2 cartas maravilhosas e que nos fez crescer um pouco mais, aprender mais e descobrir coisas sobre a palavra de Deus que a gente ainda não havia conhecido e não havia estudado. Amém? Quero chamar o meu pastor aqui para que a gente possa encerrar essa live em nome de Jesus. Irmãos, chegamos ao final aí dessa caminhada, um trimestre abençoado, né, pastor Evandro? Foi muito bom para nós pastores, coordenadores, professores, cristãos, crentes em Jesus Cristo. Foi um trimestre de crescimento. Nós queremos agradecer todos os irmãos que estiveram conosco e já convidar você para o próximo trimestre, que nós estaremos estudando a lição de Êxodo e Levítico, não é? E nós com certeza estaremos juntos, aí vai ser um trimestre de crescimento. Nós vamos à Bíblia Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para EBD você também. Vem.